Olá, amigos e amigas! Sejam bem-vindos ao canal Espírito e Matéria. Eu sou Pedro Cardoso. Neste vídeo, vamos utilizar a metodologia de Jesus Cristo, onde benfeitores espirituais trazem-nos mensagens em forma de parábolas, contos, a fim de que tenhamos um entendimento psicossocial do nosso relacionamento aqui no planeta Terra. A mensagem está em um livro Alvorada Cristã, que foi publicado 3 anos após o término da Segunda Grande Guerra Mundial. A Guerra Mundial terminou em 1945 e o livro Alvorada Cristã, em 1948, veio a publicidade. Portanto, neste ano de 2020, completa 72 anos, publicado pela Federação Espírita Brasileira, a mediunidade de Chico Xavier e o espírito que traz a mensagem é Nélio Lúcio. Conta-nos, Nélio Lúcio, que um certo fazendeiro, um dia de domingo, na zona rural, apanhou seu filho de 8 anos pelo braço e foi dar um passeio pelo milharal, pelo arrozal, pela sua herdade. A manhã estava bela, linda, a vegetação com as folhas verdes ainda retinham as gotículas de orvalhos da madrugada, que ao contato dos primeiros raios solares pareciam diamantes. Do lado direito, do lado esquerdo da estrada, ali estavam muitas flores de multicores, como se fosse um tapete muito bonito. Lá longe, os montes estavam envolvidos na névoa que se desfazia aos primeiros raios do sol. O menino de 8 anos nunca tinha entrado em contato com a natureza. Vivia sempre na casa grande da fazenda e ficou extasiado. E pergunta ao pai: "Pai, de quem é todo este mundo?" E o pai, para dar uma resposta muito sábia, disse: "Meu filho, este mundo é de Deus." E o diálogo prosseguiu. A criança pergunta: "Mas para que serve este mundo, papai?" E o pai, para dar novamente uma resposta inteligente, porque a pergunta do menino era inteligente, disse: "É para plantarmos nele. Guarde esta lição, meu filho: tudo que você plantar neste mundo, este mundo te devolve." E o diálogo prosseguiu. Já era meio-dia, retornaram à casa grande da fazenda. O menino de 8 anos, inocentemente, apanha um graveto de madeira, afasta um pouco o monturo e coloca algumas castanhas de caju para atender àquela palavra do pai: tudo que tu plantares, este mundo te retorna. Ele inocentemente plantou os cajueiros. Aos 15 anos de idade, o menino estava na sacada da casa grande e via alguns viajores que passavam por ali no verão muito forte, 40 graus de calor à sombra, e a fonte era misturada com barro, com lodo. O menino, sensibilizado, disse: "Pai, eu tenho alguns brinquedos, me permita que eu possa vendê-los para pagar alguns poucos trabalhadores e cavar esta fonte para que os viajores possam tomar a água cristalina." O pai ficou satisfeito, muito alegre. E aí foi feito a fonte. E o menino se extasiava quando os viajantes passavam por ali e não bebiam mais água misturada com lodo, água cristalina. Mas percebeu que alguns deles, cansados da viagem, pernoitavam a noite ali naqueles alvoredos. E disse aos 21 anos de idade para o pai: "Pai, você me deu uma soma considerável de estar no banco.
Permita que eu tire uma pequena quantidade para fazer um albergue, para que esses trabalhadores possam repousar à noite e viajar de manhã com segurança. Você permite? O pai disse: permito. E fez um albergue. E os viajores, depois de saciar a sede, ficavam pernoitando ali naquele albergue. Mas a vida sempre reserva algumas surpresas. E muitas delas são desagradáveis. E não foi diferente para o jovem. Naquele ano, seu pai desencarnou. A sua mãe veio a ter um desencarne brutal de um acidente automobilístico. Duas irmãs que o rapaz tinha casaram-se e tomaram rumos diferentes. Agora ele estava sozinho e muito penalizado. Procurou esquecer o pai, a mãe, as irmãs, a saudade do lar, procurando amigos, entre aspas, nas farras, na droga, no vício. E logo, não muito tempo, ficou todo enferidado, todo chagado. Então perdeu tudo que tinha e passou a mendigar na rua daquele lugarejo, estendendo a mão aos transeuntes. Uma esmola, pelo amor de Deus. Ficou com vergonha de estar pedindo e viajou para outros lugares. A cada curva do caminho, da estrada, deixava uma lasca de carne quase apodrecida das suas chagas, até que não pôde mais continuar e fez um único pedido a Deus. Lembrou-se de Deus, Pai de infinita bondade. É o último pedido antes de eu morrer. Permita que eu tenha forças para retornar e morrer no sítio onde eu nasci. Por misericórdia, me faça isto. E rastejando-se como um réptil, veio de curva em curva, até chegou a um certo lugar. Não teve mais forças para reagir. Com fome e com sede, ele percebeu que ali no gramado verde havia algumas frutas. Comeu. Também sentiu sede e rolou num pequeno penhasco e lá embaixo bebeu água. E quando a noite chegou, ele sentou ali debaixo dos arvoredos. Naquela localidade, as autoridades de prefeitura davam ordem para que de 2 em 2 companheiros fossem pelas ruas da pequena cidade e, se encontrarem alguém desvalido nas ruas, teriam que ser agasalhados numa casa de caridade que era administrada pela prefeitura. E chegaram às 8 horas da noite 2 homens robustos, 2 vigias, e viram aquele homem sentado ali, debaixo de uma árvore. Colocaram nos braços robustos e levaram, sem dizer palavra alguma. Então aquele moço estava acordado, mas sequer tinha força de conversar e de falar. Foi então que ele viu que os 2 guardas, subindo a escada de uma construção eminente, percebeu que na fachada principal estava nome de louvor à sua personalidade, porque foi ele que construiu aquele albergue. Chorou muito. Levaram para o interior do albergue, trocaram as roupas, tiraram a barba, deram banho e uma sopa refazente. Ele dormiu. À noite, sonhou com o espírito do seu pai. E o pai, então, no diálogo, dizia: meu filho, por que deixaste de fazer o bem, meu filho? Aprendestes a lição? Tivestes fome? E o cajueiro
que tu plantaste com tuas mãos inocentes te deu o fruto para saciar o teu estômago torturado. Tiveste sede, e aquela fonte que construíste com alguns poucos trabalhadores favoreceu a tua secura. E como tivestes necessidade de asilo, de abrigo, eis a casa que tu construístes, meu filho, te recebe o espírito e o corpo. Aprendestes a lição, por que deixaste de fazer o bem? E o espírito do pai desapareceu. Ele, alta hora da noite, acordou chorando. Os funcionários do albergue vieram ter com ele e disse: algum problema, meu amigo? Ele disse: é um problema muito sério. Amanhã de manhã, por favor, me ajudem, me dê uma vassoura, uma enxada. Eu quero reiniciar a minha vida. Os funcionários disseram: calma, meu velho. Você precisa se reerguer. Primeiro o tratamento, depois então conversaremos nisto. É assim que Nélio Lúcio traz esta referência de um fato mediúnico através do médium Chico Xavier. Emmanuel, no prefácio desse livro, ele diz: não vale apenas esclarecer, somente esclarecer. É preciso aperfeiçoar o coração nos caminhos do bem eterno. Sempre estamos agradecendo os irmãos Douglas Lopes e nosso amigo Luiz Teixeira, que conduzem programas de rádio aqui em Belém do Pará e divulgam sistematicamente este vídeo, este canal. Muito obrigado. Que Douglas Lopes apresenta o programa na Rádio Clube do Pará aos domingos, às 22 horas, Rádio AM 690. E na Rádio Sorriso, que é no distrito, lá em Coraci, aos sábados, às 17 horas. Eu diria, como no lugar onde eu nasci, que a gente não é muito adiantado, a gente, em vez de 17 horas, de 5 horas da tarde. Mas enfim, 5 horas da tarde, 17 horas é a mesma coisa. O Douglas é que acha graça disso. E com isso nós agradecemos o nosso Luiz Teixeira, que na Raulan FM 95.1 aos sábados também divulga no seu programa o Evangelho segundo o Espiritismo às 7 horas da manhã. Agora vamos nos preparar para o serviço da oração. Agora. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte, nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a dissolver a sombra dos teus sofrimentos na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus, o remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Senhor Jesus, divino amigo de nossas almas, embaixador angélico, nós te agradecemos o amparo espiritual de todas as horas, em que cada um de nós no planeta Terra, nos mais diferentes departamentos da vida planetária, somos contemplados com a presença de nossos anjos de guarda, espíritos amigos que pelas vias da intuição nos dão certos conselhos em que a nossa consciência acusa para que não venhamos a nos perder nos cipoais das adversidades complicadas do mundo.
Ajuda-nos, Mestre Jesus, a termos sempre na mente a visualização da Tua mensagem de amor e luz, para que coisa pior não venha nos acontecer. Dá-nos a Tua paz e a Tua paz permaneça conosco. E agora, a última no limite do tempo. A psicografia de Chico Xavier. O pensamento é de Mariana Cruz. Divide do pão que tens, sem recear o porvir. Se deseja aumentar os teus bens, aprende a repartir. Pense nisso, pense agora. Muita paz.